Estamos de volta e a gente segue ao vivo para Brasília, porque os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e Alexandre Padilha, da Saúde, em conjunto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fazem neste momento uma coletiva para detalhar o plano de ação do governo federal sobre os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Pelo menos 3 pessoas morreram na Grande São Paulo após consumirem bebidas adulteradas. Vamos acompanhar. Nosso ministro da Saúde, os nomes estão aqui. Ou não estão, mas de qualquer maneira, sinto-se cumprimentados e muito bem-vindos ao nosso ministério. O que nós queremos na coletiva de hoje é comunicar-lhes as providências que nós tomamos em razão da ocorrência de um número elevado e inusitado de intoxicações por ingestão de metanol no estado de São Paulo. Nós contabilizamos desde o início de setembro, quando estamos acompanhando mais de perto este fenômeno, essa ocorrência, 10 intoxicações com 3 óbitos confirmados até o momento. Esse tipo de intoxicação é uma intoxicação que fugia dos padrões comuns, ou que foge dos padrões comuns, porque normalmente a ingestão de metanol ocorria com relação a pessoas em situação de rua, ou pessoas em situação de vulnerabilidade, os hipossuficientes que se dirigiam aos postos de combustíveis e adquiriam metanol, ingeriam e ficavam intoxicadas e também, muitas vezes, chegavam a óbito. Houve uma mudança de padrão a partir de início e meados de setembro, quando nós verificamos que essas intoxicações passaram a ocorrer em bares e restaurantes, sobretudo na região de São Paulo, com a adulteração de bebidas que eram comumente ingeridas pelos consumidores habituais desses locais, sobretudo quando bebiam uísque, gin, vodka e outras bebidas que estavam adulteradas com metanol. Desde sexta-feira, nós estamos acompanhando isto com mais intensidade. Nós temos aqui no Ministério, como certamente todos sabem, o nosso sistema de alerta rápido, que foi criado em fevereiro deste ano, de 2025. É um sistema que busca detectar em todo o país novas drogas, além daquelas que tradicionalmente, enfim, são conhecidas pela população, como maconha, cocaína, heroína, crack. São, em geral, drogas de natureza sintética. Então, nós criamos aqui no Ministério um sistema de alerta rápido que recebe informações de todo o país quando há uma intoxicação causada por um fator desconhecido. Ele é enviado para um laboratório especializado em Campinas, junto à Universidade de Campinas, para detectar a natureza dessa droga e, imediatamente, o nosso sistema de alerta rápido emite uma informação para todo o país, sobretudo para a rede de saúde pública, para que providências sejam tomadas no sentido de, enfim, não só prevenir, como também, eventualmente, tratar os sintomas da ingestão desses tóxicos. Então, a partir de sexta-feira, esse nosso sistema de alerta rápido, que é ligado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, emitiu este alerta em todo o país. E, no sábado, a nossa Secretaria de Defesa do Consumidor também emitiu uma nota técnica para todos os estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas para que tomassem os cuidados necessários para evitar novas intoxicações, para que guardassem e para que
enfim, tomassem cuidados com relação a bebidas que pudessem eventualmente estar contaminadas ou com esse metanol, para que nós pudéssemos depois tomar outras providências no sentido de identificar a origem e o âmbito de distribuição deste produto. Na segunda-feira, considerando esta ocorrência, que do nosso ponto de vista é uma ocorrência grave, que tem reflexos, inclusive, na saúde pública, nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que é o que tudo indica, transcende os limites de um único estado. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. Nós também determinamos ao doutor Paulo Pereira, que é o secretário nacional do consumidor, que abrisse um inquérito administrativo para acompanhar exatamente essas ocorrências e verificar, do ponto de vista do direito do consumidor, quais são as providências que nós podemos adotar. Lembrando, desde logo, que a adulteração de produtos constitui um crime comum, capitulado no Código Penal, no artigo 272, e também a venda, a distribuição de produtos adulterados constitui um crime de acordo com o Código do Consumidor. Tanto ao nível do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nós tomamos as providências cabíveis, providências, diria eu, enérgicas, para não só identificarmos a origem e podermos coartar a distribuição desses produtos que são claramente intoxicantes para a população, e também estamos em íntima cooperação com o Ministério da Saúde, está aqui o ministro Alexandre Padilha, que poderá dizer quais as providências que estão sendo tomadas ao nível de seu ministério. Então, convido o nosso prezado ministro para que faça uso da palavra também. Muito obrigado pela atenção. Depois da fala do ministro, os técnicos, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estarão à disposição dos jornalistas para que respondam às questões mais pontuais. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria, em nome do ministro Lewandowski, saudar toda a equipe do Ministério da Justiça, em nome da secretária de Vigilância e Saúde, Maria Ângela, saudar a nossa equipe do Ministério da Saúde, dar bom dia aos colegas jornalistas. Primeiro, eu quero fazer aqui um agradecimento à ação do Ministério da Justiça e à decisão das ações específicas da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Política de Drogas, da Secretaria Nacional do Consumidor. O que está sendo observado, como já disse aqui o ministro Lewandowski, em primeiro lugar, é um número atípico de casos de intoxicação por metanol. Nós temos, na nossa série histórica, cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol, que são devidamente notificados pelos profissionais de saúde, do Sistema Único de Saúde, e enviados no nosso sistema de notificação nacional. Então, para os senhores terem ideia, como disse aqui o ministro Lewandowski, a partir de setembro se notificou quase metade daquilo que se notifica ao longo do ano. Quando a gente puxa para o mês de agosto, a gente chega a 17 casos notificados de intoxicação suspeita, intoxicação por metanol. Alguns estão sendo concluída a investigação. Então, se a gente pegar agosto e setembro, é mais ou menos o que aconteceria no ano como um todo de 20 casos notificados. Além disso, concentrado num estado da federação. Aquilo que é no Brasil como um todo, de forma esporádica, nós estamos observando especificamente no estado de São Paulo esses 17 casos a partir de agosto. Então, isso chama a atenção
do Sistema Único de Saúde. E a terceira característica já dita aqui pelo ministro Lewandowski, que foi apontado pelos profissionais de saúde, pelo nosso sistema de vigilância, a partir do trabalho nos municípios de São Paulo, na Vigilância Estadual de São Paulo, na Coordenação de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, no Ciatox, que é uma grande referência em relação à intoxicação. Eu tive a honra de, durante a minha graduação, estar lá, porque ele fica dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp, é uma grande referência para esses casos de intoxicação. É esse comportamento, que a gente fala, um comportamento epidemiológico diferente daquilo que foi registrado nos últimos anos da nossa série histórica. Normalmente, os casos de intoxicação por metanol no Brasil estavam associados a pessoas em situação de rua que vão atrás do metanol, que é vendido como combustível, e ingerem, ou pessoas que, uma ação de autoagressão, tentativa de suicídio. Então, nós estamos observando uma situação absolutamente diferente daquilo. Isso foi identificado pelas vigilâncias municipais, estaduais, que é quem é responsável por isso, quem é responsável por fazer as vistorias, vistoriar, né, os locais onde isso é vendido, comercializado, e a partir das notificações apontar aquilo que pode ter de situação normal, exatamente é o sistema local, o sistema estadual, e o Ministério da Saúde acompanha isso permanentemente, né, quase que diariamente, essas informações. Então, quero agradecer muito a decisão do Ministério da Justiça, as medidas que estão sendo tomadas e anunciadas hoje, porque, de fato, nós estamos numa situação que é anormal, é diferente de tudo que a gente tem na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no nosso país. E a ação, como disse aqui pelo ministro Lewandowski, a percepção da entrada da Polícia Federal é por suspeitar de que tem uma organização criminosa relacionada com isso ou um impacto nacional, o que reforça ações que o Ministério da Saúde também vai fazer, tanto de reforçar a ação local, mas também no nível nacional. Então, o Ministério da Saúde está reforçando não só na parceria que nós já temos, e está funcionando muito bem com a coordenação epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com a vigilância da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas o conjunto das secretarias estaduais e municipais de todo o país, todo o nosso sistema de vigilância. Então, fazer o alerta em relação a isso, fazer o alerta para que os profissionais de saúde conheçam, seus sistemas de vigilância conheçam o protocolo do Ministério da Saúde para intoxicações exógenas, que dá ali detalhadamente o conjunto das ações. Vamos reforçar com a nota técnica específica que nós faremos hoje, publicado pelo Ministério da Saúde, em relação à intoxicação exógena específica sobre o metanol. Não só a definição de caso suspeito para as vigilâncias locais, para as secretarias municipais e estaduais de todo o país, para os profissionais de saúde, quando que você deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos, a história de ingesta recente de bebida alcoólica, né? Os primeiros sinais e sintomas, a localização, para que isso seja ainda mais apropriado. Um tema como esse sempre traz mais visibilidade para os profissionais de saúde. Então, detalhadamente, como que é a identificação desse caso suspeito, que já está lá no nosso protocolo de intoxicação exógena, mas nós vamos fazer uma nota técnica específica para dar mais visibilidade e reforçar as ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Justiça. Nessa nota técnica também uma orientação mais clara para os profissionais, aquilo que já está no nosso guia de vigilância em saúde. Os profissionais já têm esse material, são treinados para isso, de como agir clinicamente, como conduzir um caso como esse, identificar a situação de gravidade. E nessa nota técnica também, como administrar os antídotos que nós temos. O antídoto que nós temos registrado no Brasil é um tipo de etanol, não aquele também do combustível, com a concentração específica, com a utilização a ser coordenada pelos centros de referência de intoxicação toxicológica que nós temos no país. Nós temos 32 centros de referência de intoxicação toxicológica no Sistema Único de Saúde espalhados pelo país. Em todos os estados nós temos pelo menos um centro.
a população, a imprensa pode acompanhar, está na página do Ministério da Saúde, o contato de cada um desses centros de referência. Só no estado de São Paulo são 9 centros de referência de intoxicação toxicológica, ou seja, os profissionais de saúde de qualquer canto do país, na unidade básica de saúde, na UPA 24 horas, no pronto-socorro, no hospital, que desconfiarem, né, do risco de intoxicação exógena por metanol, podem entrar em contato imediato com esses centros. Tem os contatos, tem o site, tem o portal, além do que podem também entrar em contato com o 0800 da Anvisa, que isso a população como um todo pode entrar em contato também, permanente, né, 24 horas, é um serviço de orientação muito utilizado pelos serviços de saúde em geral, né, mas a população como um todo também pode utilizar esses serviços. Quero reforçar a orientação aqui para os gestores municipais, estaduais, diante dessas medidas, né, reforçar a difusão entre os profissionais de saúde do nosso protocolo de notificação de casos suspeitos de intoxicação exógena. Reforçar para os profissionais de saúde a utilização do Guia de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que é bem difundido, reforçar essa difusão para os profissionais de saúde. Nós estamos determinando o que nós chamamos de notificação imediata, é uma outra determinação do Ministério da Saúde, além dessa nota de condução do caso, que isso é para fazer com que os gestores municipais, os profissionais de saúde, essa notificação imediata é um canal direto, o que nós chamamos dos CIEVs em cada um dos estados, e o Ministério da Saúde acompanha o trabalho dos CIEVs em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, que já temos uma grande parceria com as gestões municipais, com as secretarias estaduais de saúde, com as vigilâncias, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, que vai reforçar também as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Então, esse mecanismo de notificação imediata permite a determinação, né, de que os CIEVs em cada estado saiba de imediato o caso suspeito, né, e o próprio Ministério da Saúde. Reforçar aos profissionais de saúde que a notificação é no caso suspeito. Não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico para você fazer essa notificação do caso suspeito. Tem qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, relatando os sinais e sintomas, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né, e que tem uma história de ingesta de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida por essa pessoa, não é uma coisa que ela comprou e abriu em casa, né, ela viu o lacre em casa, né, em geral num ambiente comercial, fora de casa, ou numa festa de qualquer outra pessoa, né, num ambiente de lazer, né, a pessoa tem essas duas, né, esses dois comentários na história, já é um caso suspeito, já deve ser notificado, independente da definição do diagnóstico, né. Queria reforçar os profissionais de saúde, primeiro agradecer os profissionais de saúde que fizeram a suspeita e as notificações, né? Graças ao trabalho da vigilância do Sistema Único de Saúde, de profissionais de saúde que perceberam que algo diferente estava acontecendo e fizeram essa notificação, permite não só que o SUS, mas sobretudo, né, o nosso aparato de segurança possa ter ações ainda mais firmes para coibir essa atitude criminosa, como disse aqui o ministro Lewandowski, e quero pedir o reforço aos profissionais de saúde para que estejam absolutamente atualizados, né, não só do nosso protocolo de notificação de suspeita de intoxicação exógena, como também do Guia de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. E dessa nova nota técnica, nós vamos publicar uma nota técnica separada, exatamente para dar mais visibilidade a essa questão que nós estamos identificando, facilitar para que os profissionais de saúde possam tirar qualquer tipo de dúvida, receber as várias orientações. Para a população como um todo, o que eu gostaria de falar? Primeiro, a gente tem 3 regras básicas em relação à ingesta de qualquer bebida alcoólica, que a gente sempre reforça a população. Primeiro, se beber, não pode dirigir, em hipótese alguma. Beber não se relaciona, não combina com a direção
em hipótese alguma, seja qual for a quantidade. Segundo, ninguém deve ingerir bebida alcoólica sem estar bem hidratado, sem continuar se hidratando durante essa ingesta e sem estar bem alimentado. Tudo isso pode minimizar não só os impactos que o álcool, que normalmente é ingerido, que tem no sistema nervoso central, né, no sistema digestivo da pessoa, como também pode, inclusive, minimizar algo gravíssimo, que é essa intoxicação pelo metanol. Então, está bem hidratado, alimentação sempre. E terceiro, saber a origem da bebida que você está ingerindo. O ideal é você só beber aquilo que você vê está sendo aberto na sua frente. O lacre sendo aberto. Se você está num local, procure ver, você pede um drink lá que vai vir preparado, vá lá ver, né, quem faz, como é feito, né, como que é a bebida, o lacre, tá certo? Porque tudo isso pode minimizar riscos de ações criminosas como essa, tá certo? A gente sabe que isso não evita, mas pode minimizar riscos de ação como essa. Por último, como que a pessoa deve suspeitar de que pode ter uma intoxicação pelo metanol, né? Então, lógico, tem uma relação direta com a história de ter ingerido alguma bebida que pode estar de forma adulterada e criminosa ter metanol lá dentro, né? Os primeiros sinais e sintomas, na grande maioria dos casos, são... a primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor incólica. Então, é uma dor diferente do que normalmente. As pessoas, às vezes, quando fazem ingesta de bebida alcoólica, sentem uma queimação, né? Fala que está com azia, aquela coisa da ressaca. Não é a queimação, não é a azia, pode até ter isso também, né? Mas a dor incólica é algo que chama muito atenção nesses casos, né? Segundo, qualquer percepção de alteração visual, né? Por que acontece isso? Porque o metanol, ele vai lá, né? Vem pelo estômago, vai para o intestino, aí absorvido para o fígado, e no fígado é digerido, é metabolizado no fígado, e daí saem dali substâncias, né? O ácido fórmico, o formaldeído, que são substâncias extremamente nocivas ao sistema nervoso central. Então, é diferente pós a metabolização no fígado do que é em relação ao álcool que normalmente é ingerido nas bebidas alcoólicas. Então, é essa substância que gera agressão no sistema nervoso central. E por que ataca a visão? Porque pega ali o nervo óptico. O nervo óptico está ali, ó, no fundinho ali da retina do nosso olho está o nervo óptico, que é muito próximo, inclusive, do sistema nervoso central, que é atacado por esses metabólitos pós a metabolização do fígado. Então, por isso que as pessoas começam a perceber, às vezes, algum tipo de alteração visual, né? Começa a ver luzes, flashes e até o risco, como a gente já viu em casos, está sendo descrito, né? De perda visual. Isso acontece de imediato? Não acontece de imediato. Então, a pessoa não pode, fui lá, bebi, sentiu 12 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Sentiu 24 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Porque tem uma coisa que pode parecer estranha, né? Que o etanol compete com o metanol. O álcool que a gente também toma no dia a dia das bebidas compete com o metanol. Dependendo do seu grau de hidratação, dependendo do seu grau de alimentação, você pode demorar um pouco mais para esse processo de liberação desses metabólitos poderem vir a agredir o sistema nervoso central. Dependendo do seu grau de hidratação, se você estiver bem hidratado, você pode estar eliminando mais rápido pela urina. Por isso que é tão importante, quando começar a sentir os primeiros sinais e sintomas, a hidratação é muito importante para proteger o rim. Então, para a população, ainda mais nesse momento, né, quem teve essa história de ingesta de uma bebida, sobretudo aquilo que você não conhece a origem dela, né, na medida que começar esses sinais e sintomas, procure o serviço de saúde. Não vá fazer qualquer medida por conta própria, né? Não vá achar que você tem algo milagroso para uma desintoxicação, qualquer tipo de lavagem para desintoxicação. Procure um serviço de saúde, que o serviço de saúde vai ter a preocupação de te manter hidratado, dar níveis elevados de hidratação, monitorar dependendo da gravidade, né? Os serviços especializados, a gente tem o etanol específico para antídoto do metanol, registrado aqui no Brasil, né? Os serviços especializados de intoxicação têm e sabem o manejo desse produto,
né? Não necessariamente as pessoas vão ter que usar isso, né? Eventualmente, o grau de intoxicação não recomenda a utilização do etanol, às vezes vai poder usar via oral, às vezes é por via endovenosa, e cada serviço vai fazer a orientação mais clara. Mas começou a ter sinais e sintomas, procure de imediato um serviço de saúde. Todos os serviços de saúde podem fazer o manejo inicial, e a gente sempre orienta os profissionais de saúde que, ao fazer o manejo inicial, faça o contato e a interação permanente com o Ciatox. Normalmente isso acontece já, os profissionais de saúde são orientados para isso, serviço de saúde, mas queremos reforçar isso, né? À medida que o profissional de saúde identificou uma suspeita de intoxicação por metanol, faça o contato direto com o Ciatox do seu estado, da sua região, para ter toda a orientação em relação à conduta. Então, acho que é isso. Quero mais uma vez agradecer profundamente o Ministério da Justiça com essas medidas que fazem muito bem à saúde, viu, ministro Lewandowski? As medidas estão sendo tomadas pelo Ministério da Justiça. Muito obrigado. Neste momento, os ministros de Estado precisarão se ausentar em função de compromissos constantes em suas agendas. Na sequência, ouviremos o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve, acho que os ministros já ilustraram, né, todo o contexto, né, do que nos traz a essa conversa aqui hoje. Apenas para ratificar a informação que o ministro trouxe, que nós da Polícia Federal recebemos ontem a determinação para a instauração de um inquérito policial para apurar as circunstâncias desse episódio ocorrido lá em São Paulo, e ontem mesmo já instauramos o inquérito policial na nossa superintendência regional no estado de São Paulo. E dentre as razões já citadas aqui também, a questão da interestadualidade, a possível conexão com investigações recentes que fizemos agora, especialmente no estado do Paraná, que se conectou com outras duas de São Paulo, em razão de toda a cadeia de combustível, onde parte disso passa pela importação de metanol pelo porto de Paranaguá, e, portanto, a necessidade, né, de entrarmos nesse caso, pelo menos por essas duas razões. E agora a investigação dirá se há conexão com crime organizado, com operações anteriores, enfim, a gente vai buscar trabalhar de maneira integrada. E que são investigações que se complementam com as investigações na parte administrativa, com investigação a cargo também da Polícia Civil de São Paulo, que são, como disse, complementares, e nós trabalharemos de maneira integrada, como temos feito e como é a determinação do senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, de sempre buscarmos essa cooperação e essa integração. Então, aqui hoje estarmos Senacom, Senasp, né, meus amigos doutor Paulo, doutor Mário Sarrubo, doutora Marta da Senad, o ministro da Saúde, a sua equipe aqui presente, a Polícia Civil já está, nossa equipe já está buscando contato lá em São Paulo, mostram que esse é o caminho que nós vamos buscar também nessa investigação de cooperação, de integração entre todas as agências, né? Como fazemos, aliás, vínhamos para cá, o doutor Denis, que é o diretor de combate ao crime organizado, responderá as perguntas na sequência, e me comentava de uma operação hoje da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, onde prendemos 35 pessoas e mais 49 buscas e apreensões num trabalho dessa Força Integrada junto com o Estado de São Paulo. Então, é importante a gente exaltar isso e agradecer. Essa é uma iniciativa, essa FICO, do Ministério da Justiça, que é financiada pela Senasp, né, com grande apoio que sempre recebemos aqui do doutor Mário Sarrubo, e onde trabalhamos com essa linha
de integração, para não falar da semana passada, 1 tonelada de maconha e 500 quilos de cocaína, também fruto dessa integração e dessa cooperação. Então, a Polícia Federal se dedicará também a essa investigação, colaborando com as demais agências, e eu espero que em curto espaço de tempo tenhamos respostas a todas essas questões que estão aqui postas. Muito bem, ouvimos então o delegado-geral da Polícia Federal, ao vivo, sempre aqui a notícia em primeira mão na Record News, e claro que tudo sobre essa questão do metanol você continua acompanhando com a gente aqui.